Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. É um prazer voltar a casa e agora com uma responsabilidade muito especial. Apresentar a missão de uma mulher que soube renunciar a tudo aquilo que a vida lhe oferecia em benefício de um bem maior. Trago para a noite de hoje a história e a responsabilidade espiritual daquela que ficou conhecida como a Princesa do Brasil, a Princesa Isabel. A nossa querida benfeitora, ela, segundo nos ensina Humberto de Campos, voltou à Terra com uma missão específica. Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, traz para nós a figura dessa mulher. E com isso, nós aprendemos um pouco mais, lendo esse livro do Espírito Humberto de Campos, sobre quem é a Princesa Isabel e o seu pai, Pedro II. Ambos voltaram à Terra com uma missão específica de libertar o Brasil de uma situação degradante que era da escravidão do negro. 350 anos de história do nosso Brasil, tivemos a escravidão de um homem sobre o outro homem. Isso trouxe para nós um débito espiritual muito grande e que a Princesa Isabel soube dar um cabo. A questão 132 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual é o objetivo da nossa reencarnação? Por que a gente nasce? Viemos fazer o que na Terra? E os espíritos superiores dizem que nós viemos em prova ou expiação, e alguns outros em missão. No caso de Pedro II e Princesa Isabel, era em missão. A Princesa Isabel, vale ressaltar que na linha sucessória do trono do Brasil, ela era a primeira. O seu irmão mais velho veio a falecer e, em seguida, a filha número 2 era ela, Isabel Cristina. E assim que ela casou, ela, assim como as pessoas de sangue azul, nobres, eles têm casamentos arranjados, né? Casamentos que têm que ter a ver com o interesse do Estado. E naquela época, a França significava um grande interesse para o Brasil. Então, Pedro II, pai de Princesa Isabel, resolveu que ela deveria se casar com um príncipe, ou melhor, com um filho da coroa francesa. E o Conde D era sobrinho do imperador francês. E quando ele chegou ao Brasil, diferente de outros estrangeiros, que quando vem para cá com o intuito de morar, ele não fez questão nenhuma de aprender o português. Ele falava um português afrancesado. E isso fez com que o povo que lhe ouvia não despertasse interesse nele. Ele não era querido pelo povo, diferente da princesa, que sempre foi muito querida pelo povo. E eles casaram, e assim que eles casaram, assim como muitos de nós quando casamos, a pergunta é: e o neném? Cadê o neném? Para quando vai vir o neném? Só que ela tinha uma responsabilidade maior. Ela tinha que dar um herdeiro ao trono do Brasil. Então a cobrança era muito mais acentuada. Não era uma mulher que precisava ficar grávida para atender aos reclames da sociedade, da sua família. Era uma nação inteira
esperando a gravidez da princesa, que ia dar o herdeiro do trono. Pela via natural, a princesa seria imperatriz do Brasil, com a morte do seu pai, e depois que ela morresse, o seu filho ou filha iria sucedê-la no trono. Deveria ser assim, se mantivéssemos o regime monárquico. Mas a pressão era muito grande. E ela não tinha aquela total impossibilidade de ficar grávida. Ela tinha problemas com a fertilidade. Ela não era estéril. E depois de consultar muitos médicos, ficou grávida, mas teve um aborto natural. E com aquilo ela ficou muito triste. Dentre as pessoas que frequentavam o palácio dela, o Paço Isabel, Paço com C cedilha, é um espaço, é um palácio onde mora um nobre. O palácio onde ela morava é hoje a sede do governo do estado do Rio de Janeiro, o Palácio Guanabara, no bairro das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Ela morava lá. E tinha aquelas pessoas que frequentavam o palácio, alguns amigos, alguns nobres também. Dentre eles, tinha um barão, que era daqui do Rio Grande do Sul, da cidade de Santo Ângelo, que era o espírita, o Barão de Santo Ângelo. E, inclusive, tem um livro, O Barão de Santo Ângelo, um espírita na corte, da editora Lorenz, do autor Paulo Roberto Viola, que relata em detalhes a participação desse homem, o Barão de Santo Ângelo, na vida da própria princesa Isabel e na missão dela. O Barão de Santo Ângelo era espírita. O espiritismo chegou no Brasil, em Salvador. Olímpio Teles de Menezes fundou o Grupo Familiar de Espiritismo, mas no Rio de Janeiro chegaram os livros espíritas em francês. A língua francesa era a língua falada no palácio. As pessoas mais ilustres falavam francês fluentemente. E os livros espíritas em francês caíram nas mãos da princesa. Ela conheceu o espiritismo. Apesar de, naquela época, o Brasil ter uma religião oficial, a religião católica, porque a Constituição da monarquia rezava isso, dizia que a Igreja Católica era a religião oficial da nação brasileira. Ela, por ser a princesa do Brasil, tinha que ser e dizer-se católica. Mas ela conheceu a doutrina espírita. Conhecendo o Barão de Santo Ângelo, ela, que passava por essa situação dificílima de ter que ficar grávida, já ter passado por um aborto espontâneo, ela perguntou assim ao Barão: Barão, eu tenho duas perguntas que eu gostaria que o senhor fizesse na sua reunião mediúnica, na reunião de intercâmbio espiritual do qual o senhor participa, e depois eu preciso que o senhor me traga a resposta. A primeira pergunta é: quem são os meus guias espirituais? Eu gostaria muito de saber quem são os espíritos que me conduzem na Terra. Está lá no capítulo 28 de Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, quando Allan Kardec fala sobre o anjo da guarda, e ele diz que além do anjo da guarda, que é um espírito superior, temos espíritos protetores, familiares, que cuidam de nós. Mas, infelizmente, damos ibope aos espíritos cobradores e perseguidores. Não damos atenção devida aos espíritos protetores, aqueles espíritos bondosos que cuidam de nós, que nos ajudam dia após dia. E a segunda pergunta que a princesa fez ao Barão de Santo Ângelo: eu gostaria de saber, pergunta a princesa, o que eu devo fazer para ficar grávida e dar
um herdeiro ao trono do Brasil. E daí a 15 dias o barão volta e conversa assim com a princesa. O espírito superior que dirige a nossa reunião, ele disse que a senhora tem como guias mentores o rei São Luís da França, a rainha Santa Isabel de Portugal, a rainha Santa Isabel da Hungria. São esses 3 nobres espíritos que dirigem a senhora. E quanto à segunda pergunta, ele diz o seguinte, que a senhora tem que sair desse meio cobrador, desse burburinho do Rio de Janeiro, procurar um local no campo, um local tranquilo, aonde a senhora possa se tratar com as águas medicinais. E sugeriu o sul da província de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais, ele se encontra com o Rio de Janeiro e com São Paulo. É uma tríplice fronteira e ali é o sul de Minas Gerais. Naquela região montanhosa, ali tem muitas fontes de água e tem aquelas fontes que produzem água, inclusive comercializadas aqui também, água São Lourenço, água Lambari, Cambuquira, Caxambu, são tudo daquelas cidades pequeninas ali no sul de Minas Gerais. Ela resolveu, então, ir até uma cidade maior, chamada Baipendi, e que depois ela foi cortada ao meio e se emancipou o distrito de Caxambu, virando uma outra cidade. Até a tríplice fronteira, a fronteira do estado do Rio com São Paulo e com Minas, tinha uma linha de trem. E dali até Baipendi eram 3 dias e 3 noites, subindo a serra, numa estrada pequenina, numa picada, e ia de carruagem. Era uma viagem muito difícil. E ela pensou assim, se eu vou para lá para me tratar, para pedir um favor a Deus, uma bênção de Deus, que é a maternidade, eu preciso, no mínimo, fazer o bem. E quem faz o bem, recebe o bem. Parece que ela estava lendo, né? Fora da caridade, não existe salvação. Bom, ela pensou assim e providenciou que fossem na sua pequena caravana que ia acompanhá-la até Baipendi, onde ela ficou 6 meses até ela ficar grávida. Ela foi com algumas carruagens com mantimentos, com cobertas e com roupas. E aí o trem parou na localidade chamada Engenheiro Passos, nessa tríplice fronteira. Dali, as carruagens foram colocadas no chão e começaram a viagem, que demorou 3 dias e 3 noites até Baipendi. Só que ela fazia o seguinte, estava passando aquela caravana, ela viu uma casinha lá no meio da mata, ela mandava parar, ela descia, ia com 2 auxiliares, até a casa daquela pessoa muito humilde, daquela pessoa do campo que morava ali, batia na porta. Aí você imagina a cena, você fazendo arroz, fritando o arroz ali, né, frigindo o arroz, com bobs no cabelo, né, com aquele avental, a criança chorando, alguém bate na porta. Você vai ver e a pessoa fala assim, bom dia, eu sou Isabel, filha de Pedro II. A princesa Isabel na sua casa. E ela fala assim, posso entrar? Você, claro, apaga o fogão e dá um jeito e senta. E ela diz assim, conta para mim um pouco da sua vida. Do que você precisa?
E a pessoa se abria, falava de sua vida, do seu casamento, dos filhos. A princesa agradecia a atenção, saía e as auxiliares entravam com mantimentos, com roupas, agasalhos, cobertas. E assim ela foi fazendo, até chegar em Baipendi. Ela e o marido, intimamente, eram contra a escravidão. Mas o pai dela, Pedro II, havia dito: não te metas em política. Nós representamos um outro poder, o poder moderador. Na monarquia tinha executivo, legislativo, judiciário e moderador, que era o poder de veto. O imperador e a princesa poderiam vetar aquilo que fosse de errado nos três poderes. Então, o imperador disse: não é você que vai se meter em política. E ela era muito obediente ao pai. Mas, intimamente, ela era contra a escravidão e tudo que era decorrente da escravidão, inclusive o filho mais feio, chamado preconceito racial. E ela chegou lá, o prefeito veio, recebeu, foi aquela festa, e o prefeito propôs a ela uma cerimônia, naquela época conhecida como beijamão. O povo iria participar de um momento onde todos iriam cumprimentar a princesa. Mas era necessário um salão muito grande, que ia ter um baile. E aí foram ver aonde que tinha um salão muito grande. O maior salão daquela cidade era do homem mais rico de Baipendi, mas ele era um mulato. E sobre ele caía todo o preconceito racial. As pessoas não queriam, inclusive, ele era solteirão. Ninguém tinha interesse nele por causa da cor da pele dele. E com isso, ela foi ver o salão, ficou sabendo que o dono era um mulato e falou assim: é esse salão, vamos fazer a festa aqui. Mandou vir uma orquestra do Rio de Janeiro para fazer a festa, o baile. Na hora do baile, toda a cidade ali, todo mundo reunido. O príncipe, o conde de, apanha da mão dela, leva ela até o centro do salão, dá um sinal para a orquestra começar a tocar a valsa. Quando a orquestra começa a tocar, ele dá outro sinal: pare. A orquestra para. Ele apanha a mão da princesa, vai até onde está o dono da casa, o mulato, dá a mão a ela e diz: quero que o senhor tenha a honra de dançar a primeira valsa do baile com a princesa do Brasil. O homem quase que infartou. Dançou com ela, com medo de pisar no pé imperial, dançou com ela, devolveu para o conde. Conclusão: ela, com isso, deu um tapa de luva de pelica na escravidão e no preconceito racial. No dia seguinte, 3 candidatas à noiva estavam na porta do homem, já dando provas de que tinha acabado ali o preconceito racial. Ela, já sabendo, porque o barão de Santo Ângelo disse para ela, desses espíritos superiores, ela pediu para que fosse construída no morro bem alto, lá em Baipendi, a igreja dedicada a Santa Isabel, rainha da Hungria. A igreja está lá até hoje, em Baipendi. Começou a se tratar com as águas que tem lá. Aliado ao tratamento, a sua fé muito grande e a bondade de Deus, ela ficou grávida. Deu à luz aquele que seria o príncipe herdeiro, Dom Pedro de Alcântara. Mas a história continua. Quando aconteceu a lei
do sexagenário, uma conquista pessoal sua, o escravo que atingisse a 60 anos estaria livre. A imprensa marretou e disse: qual é o escravo que chega a 60 anos? Todos morrem antes. Então, era uma lei, daí que surgiu aquela expressão, lei para inglês ver, porque a Inglaterra pressionava o Brasil para libertar os escravos. Passou um tempo, ela batalhou e veio à luz a lei do ventre livre. A criança que nascesse a partir daquele dia era livre. Mas aconteceu um problema. Livre a criança, mas a mãe escrava. Aonde iria viver essa criança? Junto com a mãe. Na prática, continuaria escrava. Um deputado, Adolfo Cavalcante Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra de Menezes, apresentou um projeto para que o governo financiasse em todo o país escolas para a infância, também conhecida hoje em dia como creches públicas. Mas o governo da época disse que não tinha dinheiro. Então, libertou as crianças, mas não tinham para onde ir. E aí começou o problema a aumentar a pressão popular. Em todos os estados havia pressão para que houvesse a abolição da escravatura. Era uma situação quase que incontrolável. Não tinha Twitter, Facebook, nem WhatsApp. Mas a campanha estava no ar. Todos os locais tinha o Clube Abolicionista, que tratava de arrecadar fundos para comprar cartas de alforria. A princesa disse assim para o pai dela: todo escravo que conseguir chegar no meu palácio, seja no Rio de Janeiro, seja em Petrópolis, eu compro a carta de alforria. O pai aceitou. Não tinha como não aceitar. E a pressão continuava subindo. Em dezembro de 1887, o pai, Pedro II, chamou a filha, a princesa Isabel, ao gabinete dele. E disse assim: minha filha, eu vou viajar, vou para a Europa cuidar da minha saúde. Você vai ficar na regência do Brasil, ou seja, é você que vai ficar no meu lugar. Eu tenho uma caderneta com algumas anotações sobre o que você deve fazer se acontecer algumas situações, com algumas orientações para você. Essa caderneta está guardada no Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, lá do lado da Praça Paris, lá no Passeio Público, no Rio de Janeiro, próximo ao centro do Rio de Janeiro. E disse mais, deu a ela uma caixinha de madrepérola, de uma madeira. Ela ia abrir e falou: não abre não. Na hora certa, você vai saber abrir essa caixinha. Leva a caixinha e guarda na primeira gaveta do lado direito da nossa mesa de trabalho, lá no Palácio dos Despachos. O Palácio dos Despachos era um palácio que existe até hoje. É o Palácio da Praça 15 de Novembro, no Rio de Janeiro, bem no centro da cidade, em frente à Baía de Guanabara. Do lado existia um porto. E ali fica bem pertinho da entrada da Baía de Guanabara. No andar térreo funcionava o Parlamento do Brasil. No segundo andar funcionava as repartições públicas. E no terceiro andar, um andar pequeno, o gabinete do imperador. O expediente iniciava-se à 13h, tanto no parlamento, no térreo, quanto no gabinete do imperador. O imperador foi embora, ela pegou a caixinha,
guardou na mesa e a campanha começou a ganhar vulto. Mas o pai havia dito a ela: não te metes em política. Quando foi em janeiro do ano de 1888, ela, que atendia o povo toda terça-feira de manhã, de 10 às 12, ela atendia qualquer pessoa que fosse ao palácio para falar com ela. O pai atendia todo sábado no palácio da Quinta da Boa Vista, onde ele morava. Todo sábado, de 10 às 12, o imperador atendia qualquer pessoa do povo que fosse falar. Em janeiro, o deputado Dr. Bezerra recebeu uma visita em seu gabinete. Era um jovem jornalista que vinha da cidade de Campos dos Goytacazes. É uma cidade quase fronteira com o estado do Espírito Santo. Lá nós chamamos o Norte Fluminense. E lá esse homem era um mulato também, José do Patrocínio. Era um jovem jornalista. E falou assim para o doutor Bezerra: doutor Bezerra, eu gostaria muito que o senhor me acompanhasse numa audiência com a princesa. Eu queria falar com a princesa, mas queria que o senhor, como médico da família real, fosse lá e participasse dessa fala que eu vou ter lá com a princesa. O doutor Bezerra disse: o que você tem que falar com a princesa? Não, eu quero falar lá. Não disse. Então, o jovem, de mais ou menos 22 anos, foi junto com o doutor Bezerra lá no palácio. Atendia por ordem de chegada, chegaram cedo, às 2 horas a porta da sala do trono abriu. Eles dois entraram. Quando entraram, o trono vazio. Ué, cadê a princesa? A porta fechou. Era a própria princesa que abriu a porta. Quando ele viu a princesa, o jovem começou a ficar nervoso, as pernas tremeram, ele caiu de joelhos no chão. Começou a chorar. Chorou muito. E o doutor Bezerra olha para ele: o que foi que houve, meu filho? E ele olha para a princesa e diz assim: me liberta. E ela olha para ele e diz assim: meu filho, você não é alforriado? E ele, chorando, ela pergunta para o doutor Bezerra, o Bezerra pergunta para ele: você não é alforriado? Alforriado quer dizer escravo que conseguiu a carta de alforria, que vergonhosamente tinha que andar com a carta pendurada no pescoço, dobradinha, embrulhada, para onde quer que ele fosse, tinha que mostrar a carta, para dizer que ele era livre. E aí, ele, chorando, com os olhos já vermelhos, olha para ela e fala assim: liberta o meu povo. Somos brasileiros como a senhora. Toma a frente da campanha abolicionista, princesa. Seja a madrinha da campanha da abolição. Nisso, passa um espírito por trás dela, a mando do rei São Luís da França, e sussurra no ouvido dela: lembrai do teu compromisso espiritual. Compromisso narrado pelo espírito Humberto de Campos, lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ela teve um tremor e disse assim: bom, amo muito meu pai, mas eu vou ter que contrariá-lo. Eu aceito o convite. Serei a patronesse da campanha abolicionista. E a partir daquele momento, ela começou a usar o símbolo da campanha da abolição, uma camélia branca. E começou o grupo a pensar no marketing. Como que nós vamos conseguir convencer os parlamentares a votar a favor
da campanha abolicionista. Os parlamentares do Brasil naquela época eram os fazendeiros, os donos de escravos. Porque diferente de hoje, aquela época, o documento que nós temos para nos identificar como eleitores, o nome é título, não é? Por que é título de eleitor? Porque era um título. Na época do Império, só quem tinha uma renda anual acima de tantos reais é que podia ser eleitor. Tinha que ser rico para votar e ser votado. Não era qualquer pessoa que podia ser eleitor. Então, aquele título é que dava à pessoa a condição de ser eleito. E, naquele momento, as pessoas que estavam no parlamento eram os fazendeiros. E os fazendeiros diziam o seguinte: se libertar os escravos, vai quebrar a economia do Brasil. O Brasil vai à bancarrota. Falência total. Porque a mão de obra escrava gratuita é que mantém a economia. Se libertar, acabou. E aí, doutor Bezerra faz um pronunciamento na Câmara que se intitula Como libertar os escravos e não afetar a economia da nação brasileira. Esse pronunciamento virou um livreto, editado também pela editora Lawrence, e que serviu como base para a campanha do marketing, que foi assim. Todo parlamentar, naquela época, ele era homem, não tinha deputadas e nem senadoras. E praticamente todos casados, todos morando na capital do Império, Rio de Janeiro. E ali só tinha um meio de fazer o marketing dar certo. Era enviar camélias brancas para a casa do parlamentar, aos cuidados da esposa. Então, 1º de fevereiro, uma camélia branca com um bilhetinho para a senhora fulana de tal, com os cumprimentos da campanha abolicionista. Dia 10, 10 camélias. Dia 20, 20 camélias. Dia 30, 30 camélias. E a casa do parlamentar perfumada. E não tem coisa mais com 100% de êxito, que vai dar certo, do que na hora que o marido vai dormir, a mulher fala: amor, você passou lá na Casa Bahia, lembrou de comprar o fogão? Ai, meu amor, não tive tempo. Amanhã você vai? Durante o dia não fala, mas na hora de dormir, está quase dormindo, ela catuca e fala. No outro dia ele vai lá e compra. Então, a tese era o seguinte: a mulher tem que ser cativada. Ela cativada vai falar para o marido: e vota aí a favor, tem que libertar os escravos, minha casa está perfumada. E o marketing deu certo. Quando foi mais ou menos 10 de abril, foi colocado em votação o projeto da Lei Áurea. Um deputado do Maranhão pediu vistas. Não foi votada. Nesse ínterim, começaram a se fazer mais comícios na cidade do Rio de Janeiro e em diversas outras capitais, cidades importantes, muitos comícios a favor da abolição. Veio o 13 de maio. O projeto foi colocado em votação. 13h, a princesa chega no palácio para trabalhar. O parlamento abriu a sessão. Ela sobe, vai para a sua janela e começa a olhar o infinito. Aquele ponto onde o azul do mar se confunde com o azul do céu. E ali ela fica absorta olhando aquele azul quando
o chefe do gabinete de ministros, o barão do Rio Branco, chega e se faz anunciar. Ela não ouviu, ele faz um barulho, ela olha, ele diz assim: Alteza, tenho em minhas mãos, aprovado pelo Parlamento do Brasil, a Lei Áurea. A senhora tem duas opções. A senhora assina e os escravos são libertos, mas a campanha republicana vai ganhar força e a senhora vai perder a coroa, os palácios, os tesouros, tudo. Ou a senhora não assina e nós podemos entrar num período de uma guerra civil, como aconteceu na grande nação da América do Norte, onde teve uma guerra para acontecer a abolição dos escravos. O que a senhora escolhe? Ela lembrou do pai, lembrou da caixinha de madrepérola, abriu a primeira gaveta, tirou a caixinha, abriu a caixinha, caiu um papel. O barão se ajoelha, põe um papel, dá para ela. No papel está escrito: minha filha, com essa pena de ouro, assine a lei de libertação dos escravos do Brasil. Ela não teve dúvidas. Molhou a pena no tinteiro. E o barão falou: a senhora tem certeza? Se a senhora assinar, vai perder o trono. E ela falou a célebre frase que ficou na história: se 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu daria para ver uma nação onde os brasileiros são todos iguais. Assinou. Apanhou o papel, foi para a sacada do palácio. Tinha um grupo ali embaixo. Mostrou o papel e falou alto: não existe mais a escravidão no Brasil. Com isso, as pessoas que estavam ali embaixo começaram a gritar. Um casal de crianças negras sobem correndo as escadas do palácio, furam a guarda, se ajoelham na frente dela e entregam a ela um buquê de camélias brancas para a Redentora do Brasil. Ela cumpriu a sua missão. Renunciou ao trono do Brasil. Renunciou à coroa de imperatriz. Quantos de nós não temos a capacidade de, na hora da campanha do agasalho, doar um agasalho em bons estados para o centro espírita? Abre o armário e fala assim: esse aqui foi minha mãe que me deu na Páscoa de 82. Volta para o armário. Põe a outro: foi o papai que me deu no Natal de 71. Volta para o armário. E a gente não consegue se livrar. Ela conseguiu. Cumpriu com a sua tarefa. Mas ela tinha projetos de ir mais longe. Ainda nesse ano de 1888, ela fez, através do embaixador inglês no Rio de Janeiro, um pedido de empréstimo ao Banco da Inglaterra, que inclusive financiou a nossa independência. Pediu um dinheiro para indenizar os escravos que ainda viviam naquela época. Os escravos seriam indenizados com um valor suficiente para recomeçar a vida. Mas veio a República. 15 de novembro de 1889, proclamada a República, ela e toda a sua família foi banida, expulsa do país. 24 horas para arrumar a mala, só roupas pessoais. Não pôde levar joia nenhuma, nada de valor. E foram conduzidos ao Cais do Porto. Aquele porto que eu falei que fica do lado do palácio. Praça 15. E ali, os guardas revistando as bolsas. Na bolsa dela, o guarda achou um pacotinho pesado,
Perguntou, o que é isso aqui, princesa? Ah, isso é um tesouro. Tesouro não vai. Pertence à República do Brasil. O que é? Isso aqui é um travesseiro com terra do Brasil. Eu quero ir para o exílio, mas quero dormir sentindo o cheiro de uma terra onde não existe mais escravidão, onde todos são iguais. O guarda podia ficar sem essa, né? Mas ela deixou a frase para nós. Ela renunciou a tudo aquilo que fica. E quantos de nós nos iludimos com aquilo que fica? Com o que mais importante é o bem que a gente faz, aquela qual será dado conforme as suas obras. O mais importante, inclusive para o trabalhador espírita, é o bem que ele faz. É a dedicação com a qual ele realiza a sua tarefa. Não porque ele tem medo do inferno, isso já não faz parte mais da sua ideia. Não porque ele está fazendo para agradar alguém, não. Mas porque o seu Senhor é Jesus, a quem ele deve tudo. E deve fazer toda a sua tarefa com muita dedicação, carinho, amor. Mas hoje em dia, no século XXI, ainda existe um outro tipo de escravidão. É a escravidão da exclusão social, da miséria total, de famílias inteiras que vivem abaixo da linha da miséria, em condições subhumanas. No município onde eu moro, São Gonçalo, segundo maior município do estado do Rio de Janeiro, 1.100.000 habitantes, a fome existe lá, a miséria existe lá. A nossa casa espírita está localizada numa área de risco social, numa área que o nome antigo era favela, onde pessoas têm fome. Há 29 anos fundamos essa casa e desde o ano 2000, agora vai fazer em maio 17 anos, temos um trabalho de assistência social com a tarefa de inclusão social de famílias que vivem abaixo da linha da miséria. É a casa de Batuíra, em São Gonçalo. Batuíra, depois você vai olhar no Google, é o apelido de Antônio Gonçalves da Silva, um espírita português que deixou um grande legado do trabalho que fez na área assistencial e doutrinário do estado de São Paulo, no final do século XIX, início do século XX. Essa casa, nós trouxemos um pequeno vídeo para que possamos encerrar a nossa fala, com você conhecendo um pouco o trabalho que nós fazemos lá. E para manter a obra social, que tem 100 crianças lá em nossa creche, não recebemos nenhuma verba pública, recebemos e mantemos através da caridade do povo, que a gente mantém a creche para 100 crianças. Um espírito bondoso chamado Carl Smith ditou histórias que estão nesse livro, Pingos de Luz. Serve para todas as idades. Serve para a criança que vive dentro de você. Quem quiser e puder, eu vou estar aqui ao final para autografar, se você quiser e puder, ajudar a nossa creche na manutenção de nossa creche. A todos nós rogamos as bênçãos do Pai Celestial e que essa casa continue firme no propósito abraçado de espalhar a luz do Evangelho a qualquer pessoa que aqui venha. Muita paz a todos, muito obrigado.